Olá a todos, eu sou o professor Rosiel e hoje nós vamos estar fazendo aqui uma videoaula para a resolução de alguns exercícios sobre índices físicos. Bem, o primeiro exercício que nós temos aqui é o exercício 5 da lista 2, no qual fala o seguinte. A amostra de solo intacta foi coletada do campo em tubos de aço Shelby para avaliação laboratorial. A amostra do tubo tem um diâmetro de 71 mm, um comprimento de 558 mm e um peso úmido de 42,5 vezes 10 a menos 3 kN. Se o peso seco à estufa for de 37,35 vezes 10 a menos 3 e o GS for de 2,69, calcule o seguinte. É solicitado no item A o peso específico úmido, no item B o teor de umidade, no item C o peso específico seco, no item D, o índice de vazios e no item E, o grau de saturação. Bem, nós temos aí um tubo, uma amostra no formato de tubo cilíndrico. Essa amostra tem 7,1 centímetros de diâmetro por 55,8 centímetros. Bem, a questão também nos dá alguns outros parâmetros, como por exemplo o peso total, que nada mais é do que o peso das partículas sólidas mais o peso da água, que deu aí 42,5 vezes 10 a menos 3 kN. No enunciado também fala que o peso seco à estufa, ou seja, o peso das partículas sólidas, sem qualquer presença de água, é de 37,85 vezes 10 a menos 3 kN. Bem, a partir desses resultados, gente, nós podemos deduzir qual o valor do peso da água. Então, o peso da partícula sólida mais o peso da água é de 42,5 vezes 10 menos 3. Então, se a gente jogar na expressão o valor do peso das partículas sólidas que nós sabemos, nós vamos encontrar que o peso da água aqui é de 4,65 vezes 10 a menos 3 kN. Bem, a questão também, gente, nos dá os dados geométricos aí da nossa amostra. Então, nós podemos calcular facilmente o volume total dessa amostra. Então, o volume total ele vai ser igual a d ao quadrado vezes π dividido por 4, a fórmula da área, vezes o comprimento, já que a nossa amostra tem um formato cilíndrico. Lançando os valores aqui da geometria da nossa amostra, nós vamos ter então que o volume total é de 2,21 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Bem, obtido esses valores aí do peso das partículas sólidas, o peso da água e o volume total, podemos agora calcular o que é solicitado. A primeira coisa que é pedido na questão é o peso específico úmido. Por definição, sabemos que o peso específico úmido, o γN, ele é o peso total dividido pelo volume total. Então, foi dado na questão que o peso total era de 42,5 vezes 10 a menos 3. E sabemos aí que o nosso volume total é 2,21. Então, logo, fazendo essa divisão, temos aí que o peso específico úmido é de 19,2 kN por metro cúbico. No item B, é solicitado o teor de umidade. Bem, por definição, nós sabemos que o teor de umidade de um solo ele é o peso da água em razão do peso das partículas sólidas. Ora, o peso da água nós temos aqui, o peso das partículas sólidas nós temos, então basta dividir um valor pelo outro. Então, fazendo o cálculo aqui, nessa fração, nós temos que a umidade é de 12,3%. No item C, é pedido aí o peso específico seco. O peso específico seco é representado pelo γD, que é igual ao peso das partículas sólidas dividido pelo volume total. Então, nesse caso aí, nós sabemos que o peso das partículas sólidas deu 37,85 vezes 10 a menos 3, dividido pelo volume total, nós temos que o γD aí 17,1 kN por metro cúbico. Temos agora o item D, que pede para calcular o índice de vazios. Bem, nós sabemos conceitualmente que o índice de vazios ele é a razão do volume de vazios pelo volume das partículas sólidas.
Porém, nós também temos uma relação matemática que expressa, né, o índice de vazios em função aqui do peso específico das partículas dividido pelo γd, né, o peso específico seco, menos 1. Sabemos que o GS fornecido na questão tem um valor de 2,69. E sabemos ainda que o GS nada mais é do que o γS dividido pelo γ da água. Adotando aí o valor do γ da água igual a 10 kN por metro cúbico, nós obtemos aí, né, o γS no valor de 26,9 kN por metro cúbico. Logo, substituindo aqui na nossa equação, nós temos que o índice de vazios é igual ao γS, que é 26,9, dividido pelo γd, que acabamos de calcular no item C, né, que é 17,1, menos 1. Então, nosso índice de vazios aí é de 0,57. Bem, o item E, ele pede para calcular o grau de saturação, que sabemos que o grau de saturação é o volume de água dividido pelo volume de vazios. Bem, nós não temos essas informações aqui na nossa questão. Porém, nós temos aí também uma outra relação matemática com alguns parâmetros que nós temos aqui à disposição. Como é o caso aqui da expressão do grau de saturação em função do GS, da umidade do solo e do índice de vazios. Bem, nós temos o GS, que é fornecido na questão, a umidade do solo nós calculamos no item anterior, e o índice de vazios também nós calculamos aí em um item anterior. Tendo essas informações, basta jogar na expressão, né, substituir aqui na equação e calcular. Então, nós temos aí o grau de saturação no valor de 58%. Bem, a próxima questão que eu irei resolver trata-se do exercício 8, que é uma questão de dedução. Pede-se para mostrar, para um dado solo, que o índice de vazios é igual ao γsat menos o γd, dividido pelo γd menos o γsat, mais o γ da água. Bem, para a dedução dessa equação, gente, eu vou partir de algumas equações, algumas relações de índices físicos que já existem. Equações essas que envolvam esses parâmetros que nós estamos vendo aí, o γsat, o γd, o γ da água e o índice de vazios. Passemos aqui para algumas relações entre índices físicos que nós temos. Então, a gente tem aqui algumas relações entre vários índices físicos. E a nossa equação, gente, ela prevê aí 4 parâmetros. Nós temos aí na nossa equação o γsat, o γd, o γ da água e o índice de vazios. Então, vamos selecionar aqui algumas dessas expressões matemáticas que contêm esses 4 parâmetros. O primeiro deles, que eu vou selecionar aqui, é este aqui, que tem o índice de vazios e tem o γd presente na nossa equação a de ser deduzida. A outra expressão matemática que eu vou selecionar é esta aqui do grau de saturação, que ela tem aí o γ da água. É bem verdade que ele tem alguns parâmetros a mais, porém esses mesmos parâmetros podem ser eliminados no decorrer da dedução da nossa expressão matemática. Por fim, nós precisamos ainda de uma equação que tem o γsat. Nós podemos utilizar aqui duas expressões. Eu vou estar utilizando essa aqui, gente, do γ natural. Ah, mas não é o γ saturado. Veja bem, o γ natural ele pode ser um γsat, desde que a umidade esteja aí, né, no valor saturado. Então, eu posso estar utilizando essa expressão aí como o γ saturado para o meu problema. E aí, teremos aí todos os parâmetros necessários para a dedução da nossa expressão matemática. A partir dessas expressões, vamos começar a deduzir a nossa equação. A primeira expressão que eu vou estar utilizando é essa aqui que vocês estão vendo, do grau de saturação em função do γs, da umidade, do γ da água e do índice de vazios. Ora, no estado saturado, o S ele é igual a 1, ele é igual a 100%. Então, 1 vai ser igual ao γs vezes a umidade,
umidade essa saturada, sobre o gama da água vezes o índice de vazios. Bem, podemos pegar o índice de vazios aqui e passar multiplicando 1 no outro lado da nossa expressão. Então, nosso índice de vazios vai ser igual ao gama S vezes a umidade saturada dividido pelo gama da água. Temos aí a nossa primeira equação, a equação que nós podemos partir para desenvolvê-la. Bem, pessoal, olhando aqui a nossa expressão que precisamos deduzir, nós vemos que o índice de vazios é em função do gama sat, do gama d e do gama da água. E a nossa expressão tem o gama da água, porém, tem mais dois parâmetros que não chegam a interessar a gente, que é o gama S e a umidade saturada. Então, vocês lembram que eu selecionei, além dessa expressão, mais outras duas. E essas outras duas expressões, eu vou fazer o seguinte, eu vou deduzir tanto o gama S quanto a umidade saturada em função apenas destes parâmetros que está na nossa equação de governo, que é o gama sat, o gama d, o gama da água e o índice de vazios. Então, vamos trabalhar agora a segunda expressão que nós selecionamos, que é o índice de vazios igual ao gama S sobre o gama D menos o 1. Então, pessoal, a partir dessa expressão, o que eu vou fazer? Eu vou deduzir o gama S em função dos parâmetros que eu tenho na minha equação de governo. Então, a nossa expressão vai ficar índice de vazios mais 1 igual ao gama S sobre o gama D. Logo, o gama S vai ser igual ao gama D, que multiplica índice de vazios mais 1. Então, gente, notemos aqui que o nosso gama S ele está em função apenas de parâmetros que eu tenho na minha equação geral, que é o gama D e o índice de vazios. Então, posso substituir na expressão 1 para encontrar uma outra relação matemática. Então, semelhante à expressão 2, a expressão 3, nós selecionamos aí a equação para o gama natural, que é em função do gama D e da umidade. E aí eu disse a vocês que no estado saturado, o gama N passa a ser gama sat, que é igual a gama D, que multiplica 1 mais umidade saturada. E aí, pessoal, nós vamos fazer a mesma coisa que na equação 2. Nós vamos encontrar um parâmetro aqui para a umidade saturada, que seja em função apenas de parâmetros que está na equação que nós queremos deduzir. Então, nosso gama sat vai ser igual a gama D mais gama D vezes umidade saturada. Reordenando essa nossa expressão, nós vamos ter aqui que a nossa umidade saturada vai ser igual ao gama sat menos o gama D dividido por gama D. Agora nós temos aí a nossa terceira expressão matemática, que é da umidade saturada em função apenas de parâmetros que está na nossa equação que precisamos deduzir, ou seja, em função de gama sat e de gama D. Dando continuidade aqui, nós temos essas três expressões matemáticas que nós deduzimos. E o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir a expressão 3 e a expressão 2 na equação 1. E a partir dessa substituição, nós vamos desenvolver a expressão 1. Então, essa equação, gente, nós temos aí que o índice de vazios é igual ao gama S vezes a umidade saturada sobre o gama da água. Então, o nosso índice de vazios vai ser igual ao gama S, que pela expressão 2 é igual aí a gama D, que multiplica o índice de vazios, mais 1. Tudo isso sobre o gama da água, multiplicando a umidade saturada, que pela expressão 3, a umidade saturada vale gama sat menos o gama D sobre o gama D. Bem, a partir dessa expressão, gente, já podemos observar que nós temos apenas parâmetros presentes na nossa equação que pretendemos deduzir. Ou seja, nós temos o índice de vazios, o gama D, o gama da água e o gama sat. A expressão que nós estamos vendo aí, ela pode ser simplificada. Nós podemos cortar aqui o gama D, cancelando com o gama D, e aí simplificar a nossa expressão do índice de vazios ser igual ao índice de vazios mais 1, que multiplica gama sat menos o gama D sobre o gama da água. Podemos aqui passar o índice de vazios multiplicando o gama sat e multiplicando o gama D, e o 1 multiplicando o gama sat e o gama D.
Então, o N de vazios vezes o gama da água, ele vai ser igual ao N de vazios vezes gama sat, menos o N de vazios vezes o gama D, mais o gama sat menos o gama D. Observem que nós temos alguns termos aqui com o N de vazios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou organizar essa expressão matemática, colocando todos os termos com N de vazios para o lado esquerdo. Então, nós temos aqui o N de vazios vezes o gama da água, menos o N de vazios vezes o gama sat, mais o N de vazios vezes o gama D, isso igual ao gama sat menos o gama D. Podemos colocar aqui o N de vazios em evidência. Então, o N de vazios, ele vai multiplicar o gama D menos o gama sat mais o gama da água, tudo isso igual ao gama sat menos o gama D. Por fim, posso simplificar nossa expressão, que o índice de vazios vai ficar igual ao gama sat menos o gama D, sobre o gama D menos o gama sat mais o gama da água. Bem, o próximo exercício é o exercício 12 da nossa lista, que ele fala o seguinte: deseja-se construir um aterro com material argiloso, com seção de 21 metros quadrados e 10 km de comprimento. Esse aterro com índice de vazio de 0,7. Para tanto, será explorada uma jazida localizada a 8,6 km de distância do eixo do aterro, cujos ensaios indicaram umidade de 30%, uma porosidade de 28,5% para a amostra indeformada, uma porosidade para 44,5% para o solo amolgado e um peso específico dos grãos de 26 kN por metro cúbico. Vamos analisar aqui o nosso problema. Nós temos uma jazida de empréstimo, a porosidade de 28,5%. Dessa jazida será escavado uma certa quantidade de material, que a gente não sabe o volume, e será transportado, gente. Quando ela é escavada, como a gente pode observar, o solo ele tende a ficar mais fofo. A gente está destruindo a estrutura original. Então, a questão me fornece a porosidade desse solo, no estado transportado, ou seja, 44,5%. Por fim, esse solo ele é compactado e o aterro que será realizado, ele tem um índice de vazios aí de 0,7. E aqui as informações geométricas do nosso aterro de 10 km e a área de 21 metros quadrados. Nós sabemos que a porosidade, gente, que é fornecida na questão, ela é razão do volume de vazios pelo volume total. Sabemos ainda mais o seguinte, que essa porosidade ela é igual ao índice de vazios dividido pelo índice de vazios mais 1. Outro conceito que nós temos é que o índice de vazios é o volume de vazios sobre o volume das partículas sólidas. Então, com base nessas duas expressões, o que eu vou fazer? Eu vou relacioná-las de forma que eu obtenha uma expressão, gente, em função dos volumes totais, certo? Isso aqui que vai me interessar. Por quê? Porque quando eu vou analisar o volume que é escavado aqui na minha jazida, é um volume total. Quando eu estou analisando o volume transportado, é um volume total. Quando eu estou analisando o volume que é executado aqui no meu aterro, gente, é volume total, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho que obter uma expressão matemática que relacione todos esses volumes totais, seja ele no estado inicial, transportado ou no final, no caso do aterro. Dessa nossa expressão aqui, gente, nós podemos obter uma relação do volume de vazios. Então, o volume de vazios ele vai ser o índice de vazios vezes o volume das partículas sólidas, aí nesse caso. Mas veja bem, essa expressão que nós obtivemos aqui em cima, gente, nós temos o seguinte, nós temos o volume de vazios dividido pelo volume total. Então, a gente pode substituir essa expressão aqui na primeira equação.
Então, substituindo aqui na nossa primeira equação, nós vamos ter a seguinte expressão. Essa expressão ela pode ser simplificada. Índice de vazios corta com índice de vazios. E aí, nós temos a seguinte relação. O volume das partículas sólidas vai ser igual ao volume total, dividido por índice de vazios mais 1. Ok. Por que eu obtive, então, o nosso volume das partículas sólidas em função destes parâmetros? Veja bem, gente. O volume total da jazida, o nosso volume transportado e o nosso volume aqui do nosso aterro, eles são diferentes. Por quê? Porque o volume de vazios modifica, certo? Porém, é o seguinte, o volume das partículas sólidas para ambos, o volume das partículas sólidas da jazida, do solo transportado e do aterro, gente, eles são constantes, ele não varia. O volume total varia porque o volume de vazios varia, mas o volume das partículas sólidas não vai ter variação, ok? Então, neste caso, gente, eu posso estar relacionando o volume total, seja escavado, transportado e do aterro, conhecendo apenas o índice de vazios de cada situação que o solo vai estar. Vejamos. No item A, pessoal, ele pede o seguinte: quantos metros cúbicos de material deveriam ser escavados na jazida para construir o aterro? A nossa expressão, gente, ela é em função do índice de vazios. Eu apenas tenho o índice de vazios aqui do aterro. No solo da jazida e no solo transportado, eu tenho porosidades. Então, vamos encontrar o índice de vazios de cada um deles. Então, o índice de vazios aí, nós vimos que é volume de vazios sobre o volume das partículas sólidas, que também pode ser definido pela porosidade dividido por 1 menos a porosidade. Então, para a jazida, nosso EJ aí, ele vai ser a porosidade da jazida dividido por 1 menos a porosidade da jazida. Ou seja, substituindo aí os valores, a porosidade da jazida é 28,5%. Então, vamos substituir aqui e resolver a equação. Nós vamos ter que o índice de vazios tem um valor de 0,399. Faremos também esse processo para o solo transportado. Então, fazendo os mesmos cálculos, só que com a porosidade agora de 44,5%, nós chegamos que o índice de vazios para o solo transportado é de 0,802. Bem, nós temos agora as informações dos índices de vazios de cada situação do solo, ele no seu estado natural, ele no estado transportado e ele aqui no estado compactado na nossa obra. O que nós precisamos fazer agora? O volume da jazida não conhecemos. O volume desse solo transportado também não conhecemos. O volume aqui, gente, o nosso VA, né, o volume do aterro, nós podemos determinar aqui facilmente. Então, esse volume do aterro, ele nada mais é do que área vezes comprimento. Então, nosso volume aqui, a área é 21 vezes 10 km ou 10.000 metros. Então, nosso volume, né, vai ser igual a 210 mil metros cúbicos. Ok, então o volume da minha obra vai ser esse valor. Sabemos que o volume das partículas sólidas é constante. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode relacionar, para encontrar aqui o volume
do material escavado, o nosso VJ, nós podemos relacionar o VS aqui da minha jazida com o VS do meu aterro. Ou seja, o VS da minha jazida vai ser igual ao VS do meu aterro. Então, aquela expressão que deduzimos aqui da minha jazida vai ser igual, né, à relação do nosso aterro aqui. O volume VJ do aterro não tem, da jazida não tem, mas eu tenho vazios da jazida. Desse outro lado, o volume aqui do aterro, acabei de calcular, é o nosso VA. E de vazios aqui eu tenho também. Então, basta jogar nessa nossa expressão VJ sobre o de vazios da jazida mais 1. Isso vai ser igual ao VA, que é 210 mil metros cúbicos, dividido pelo de vazios dele, né, do aterro, que é 0,7, mais 1. Então, fazendo as contas aí, o nosso VJ é o valor aí de 172.818 metros cúbicos, ou 172,8 decâmetros cúbicos. No item B, gente, é solicitado o seguinte: quantas viagens de caminhão completas e de volta, esse caminhão cuja caçamba tem 6 metros cúbicos de capacidade, né, serão necessárias para a execução do aterro? Então, nesse problema, nós estamos relacionando o volume transportado com o volume do nosso aterro. Então, a expressão é a mesma. A gente sabe que o volume de partículas sólidas aqui transportado pelos caminhões, ela vai ser igual ao volume das partículas sólidas que estariam presentes aqui no nosso aterro. Então, utilizando essa expressão do volume total em relação a de vazios, nós relacionamos esses dois volumes do transporte e do aterro. A gente sabe o de vazios do transportado, a gente sabe o de vazios do aterro, a gente sabe o volume aqui do nosso aterro. Então, é só substituir os valores. O volume transportado dividido pelo de vazios do aterro, que é 0,802 mais 1. Isso é igual ao volume do aterro dividido pelo de vazios de 0,7 mais 1. Fazendo os cálculos, o volume transportado é aproximadamente aí 222.600 metros cúbicos, ou 222,6 decâmetros cúbicos. Para fazer o cálculo do número de viagens, ele vai ser basicamente esse volume transportado dividido pelo volume que cada caminhão consegue transportar. Ou seja, 222.600 dividido por 6, o número de viagens dá aproximadamente 37.100 viagens.